ciclo e frequência. Então a gente tem uma questão de validação daquelas questões, né, Emerson, do previsto, do executado, né? Então eu consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo no meu dia a dia. Aqui a gente fala muito, a gente de repente até usa a palavra controle aqui, mas esse movimento aqui tem uma conexão total com satisfação do teu cliente, de garantia do atendimento daquilo que é combinado, de poder daqui a pouco poder avisar, né, ou tomar ações de melhoria para aquilo que está rolando. Então, para mim, ainda mais com coisas que muitas vezes a gente não controla, né, por vezes, o trânsito, deslocamentos, uma série de questões aí, imprevistos, a gente começa a ir aprendendo através desse movimento de ciclo e frequência, né, e a gente tem a chance de ter informações novas aqui com relação a isso. Então, as tentativas de execução, data e hora, número de vezes da semana, é muita. Eu vejo quando a galera está testando esse processo do ciclo e frequência, da quantidade de possibilidades que a gente tem nele, né? E aqui agora uma possibilidade de estar, né, vendo e validando informações aqui que ajudam na operação mesmo. Exatamente, exatamente. Esse recurso, na verdade, o curso existe na plataforma há um tempo e ele tem muito fit de negócio com a área de trade, né? Então, quem trabalha muito, que tem aquela situação que tem que fazer lá uma visita várias vezes na semana num certo local, e aí tem que garantir que pelo menos uma vez daquela semana, por exemplo, eu executo uma atividade. Aí eu vou naquele local 3 vezes, no segundo, quarto, sexta, eu tenho que fazer uma vez aquela atividade naquela semana, aquele ciclo. A gente chama de ciclo, né? Por isso tem ciclo e frequência. O objetivo, traduzindo, é isso. O ciclo é o período do tempo que eu vou considerar para mim fazer a conferência, ou fazer o controle, que a gente chamou, né? Eu vou verificar, então, na semana eu vou verificar naquele ciclo, e a minha frequência é quantas vezes eu tenho que executar aquela atividade naquele local. Então, se eu vou no local 3 vezes, eu tenho que executar uma. Então, se executar na primeira vez, às vezes ele não aparece mais, porque já executei o que eu tinha que fazer na semana. Se chegar no último dia daquele ciclo, eu não executei nada, não executei aquela atividade, ainda vai ser obrigatória, porque daí eu sei que é a última tentativa que eu tenho para fazer aquela atividade naquele local, naquele ciclo. Então, todo o controle de ciclo e frequência, eu até coloquei aqui o link aqui, conheça mais sobre a funcionalidade, porque isso é um recurso que já apresentamos no passado. Então, até vou mostrar minha tela aqui um pouquinho, mostrar para vocês aqui. A gente já falou no passado sobre isso, lá num outro evento que teve. Até vou pedir para a gente fazer uma repostagem desse vídeo aqui, dentro lá da trilha da novidades da plataforma, para a gente poder atualizar aqui um conceito que já existe na plataforma. Porém, tem um ponto adicional. Então, aqui já existe esse controle, e agora temos uma nova configuração para ampliar mais, deixar mais flexível conforme a necessidade de negócio do cliente. Então, como é que isso funciona? No momento que eu venho aqui na nossa configuração de locais, aqui, eu tenho aqui algumas opções de configuração disso. Eu posso indicar aqui, basicamente, tem aqui esses 3 campos aqui de baixo. Aqui. Controla a frequência da execução conforme ciclo. Então, tem algumas opções de configuração. Eu não vou entrar no detalhe de cada um, senão vai ficar muito extenso aqui, tá? E aí, como eu falei, tem outro vídeo que explica um pouco melhor esses conceitos que eu estou falando aqui. Mas só para forma resumida, eu tenho a opção de não controlar ciclo e frequência, controlar baseado em atividades do local, ou seja, para cada local e atividade, eu vou dizer quantas eu tenho que ir naquele local para aquela atividade, ou então de alternatividade. Eu posso vir de alternatividade e dizer assim, eu quero que naquela atividade, qualquer local que eu vá, eu tenho que fazer uma vez na semana. Aí vai para todos os locais iguais, e não varia conforme o local. É sempre mesmo frequência de execução. E eu posso dizer se controla a frequência, uma frequência confirmada, ou seja, a partir da tarefa criada, ele vai verificando se eu tenho que criar a tarefa com antecedência, então, a frequência confirmada, o que acontece? Eu olho tarefas criadas. Então, eu tenho que criar todas as tarefas na segunda-feira, no início do ciclo, por exemplo, para mim saber quantas vezes eu tenho que vou naquele local, para mim saber, vou então naquele local segunda, quarta e sexta. Então, vou 3 vezes naquele local e ter 3 tarefas para executar. Já a frequência planejada, então, que é isso aqui, a frequência planejada do ciclo, eu tenho que indicar, então, para cada local, quantas vezes eu vou ir naquele ciclo. Então, eu vou naquele local 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Então, eu tenho que criar uma frequência planejada, mesmo sem ter tarefa criada ainda, tá? E esse último ponto que a gente criou agora, que a gente não tinha, a gente colocou essa opção, a unidade de controle de frequência. Ela considera a tarefa conforme a unidade de controle de ciclo, ele olha a tarefa ou o dia. Qual que é a diferença aqui? Para a gente estar bem alinhado. Quando eu vou a tarefa, que eu vou na plataforma, ele vai verificar assim, se eu criei 2 tarefas naquele ciclo, ele vai considerar que então eu tenho 2 possibilidades de execução. E não importa o dia. Criei 2 tarefas e eu tinha 2 possibilidades de execução. Se eu configurei com frequência planejada 2,
Se eu criei 2 tarefas, então, na verdade, eu sei que a segunda tarefa é o máximo, eu tenho que obrigar a execução da segunda tarefa, porque senão não vai executar o tempo que eu tinha, o que eu tinha combinado lá, acordado com o cliente, de executar aquela atividade de uma vez. Se eu trabalho o conceito de dia, que é o caso aqui que foi solicitado, é para situações onde, por algum motivo, por alguma organização de gestão de rotas, eu digo que mais de uma pessoa vai no mesmo dia, no mesmo local. Então, posso dizer uma situação lá que eu tenho uma equipe lá, que tem lá uma equipe do Daniel e do Emerson, e os dois vão no mesmo dia lá no supermercado X, tá? Para fazer pesquisa, para fazer coleta de preços, ou satisfação, qualquer coisa. Fazer ou ruptura, controle de estoque. E aí, nesse caso, eles vão lá os dois naquele dia e eles se combinam. Eu faço isso, eu faço aquilo, ou um faz uma coisa, tu faz outra, ou então posso criar para os dois e aí um vai, outro não vai. Então, eu tenho uma redundância de tarefas para 2 pessoas para o mesmo local, no mesmo dia. E aí, nesse caso, quando tem esse tipo de situação, eu não posso considerar que 2 possibilidades de execução, é uma só, porque daí, quando eu marco por dia, nesse cenário, eu posso dizer assim, beleza, eu tenho que executar uma vez na semana. Mas se eu criei 2 tarefas, na verdade, não é 2 possibilidades de execução, é uma só, porque eles vão combinar entre eles como é que vai ser a execução desse plano. Então, vai ter uma combinação feita muito dentro da equipe, que vai estar lá atuando, e às vezes pode ter situação que a pessoa não vai, outra pessoa vai, e está cobrindo aquela pessoa que de fato não pode atender. Então, é uma combinação de fatores que influenciam no resultado da operação. Então, a gente tem essa opção de dizer como controla a frequência, se olha a frequência das tarefas criadas ou então tarefas, frequência planejada, e a gente tem uma opção adicional agora de saber se cada tarefa criada é uma tentativa de execução ou não. Eu vou agrupar a tarefa por dia. Então, se eu tiver 3 tarefas no mesmo local no mesmo dia, é uma só possibilidade de execução e não 3, como o sistema considerava anteriormente. Então, eu vou criando mais possibilidades de configuração do recurso. Isso é um pouco confuso, um pouco complexo todo esse conceito. Eu acho que isso aplica muito mais para trade, como eu falei, porém, pode ter algum outro tipo de serviço que faça também sentido. Mas acho importante a gente destacar aqui, e caso alguém tenha mais uma dúvida, a gente pode também avaliar e explicar melhor com mais detalhamento em outro momento. Mas o objetivo é mostrar esse ponto aqui. Pode ver aqui a situação, por exemplo, aqui um caso que eu coloquei aqui nesse meio ambiente. Eu tenho aqui uma atividade chamada aqui pesquisa de preços, por exemplo, e eu criei aqui no pesquisa de preços aqui um ciclo, chamei aqui ciclo semanal, tá? E qual que é a execução mínima do ciclo? Ou seja, eu tenho que executar uma vez dentro daquela semana essa atividade de pesquisa de preços. E se eu vier aqui em gerenciar ciclos aqui, que é esse botãozinho que tem aqui, ele vai me aparecer todas as tarefas criadas para aquele ciclo e conforme os locais que eu já tenho criado. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui uma situação que eu criei aqui da data 22/3 até 28/3, eu criei aqui algumas tarefas para o local e o move-me, quantidade X de preço. E tem aqui, ó, frequência mínima 1, que eu conferi lá na atividade, e tarefas criadas 1 também. Porém, né, se eu vier aqui e vim aqui na tarefa aqui fazer uma pesquisa, ó, eu tenho aqui o Move MSA e o Move MSA para o Emerson e para o Míticos aqui, para o mesmo dia. Então, o que acontece? O sistema está agrupando, verificando que é o mesmo dia, é o mesmo local, então eu considero aqui como sendo aqui tarefas criadas apenas uma, mesmo sendo 2. Então, parece que tem parece até que tem uma falha, mas não é falha, porque a regra de negócio desse ambiente que está dizendo que eu tenho que agrupar por dia. Então, não importa se tem mais uma tarefa no mesmo dia, é apenas uma tarefa criada que ele vai considerar, e não 2. Então, é aqui que está o ponto nessa configuração nova que a gente está habilitando na plataforma. Muito Complexo, bem. Daniel? Ele cara, mas ao mesmo tempo Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Por exemplo, quem tem um trabalho de sucesso de cliente, por exemplo, de fazer follows com os clientes, porque eu podia aumentar esse ciclo, né? Que tá uma semana, mas podia ser o mês, podia ser o trimestre, sei lá. E aí eu dizer... E tem uma coisa interessante desse jogo de ter 2 coisas no mesmo dia e contar como um só, porque às vezes a gente fala assim, devemos ter ao longo do mês pelo menos 3 contatos com o cliente. Aí todo mundo resolve falar com o cliente no mesmo dia. Eu quero ficar chateado, porque um monte de gente começou a falar com ele. E aí eu consigo ter uma noção disso. Não, cara, vocês têm que se organizar, né, em relação a quem tá fazendo o que e quando, porque se todo mundo resolver marcar no mesmo dia para conversar com o cliente, isso pode ser ruim também. Então eu fiquei imaginando outros cenários possíveis aqui de olhar esse problema.
vai um pouco ao encontro que a gente fala aqui internamente, né? Um pouco de autogestão, auto-organização dos times, poder saber o que de fato está fazendo, enfim, saber que não pode, no mesmo dia, ter duas execuções do mesmo local, da mesma atividade. Então, a gente habilita o sistema para ter essa possibilidade de a negociação entre a equipe, mas o sistema vai considerar apenas uma possibilidade de execução, porque é no mesmo dia. Então, enfim, é um pouco disso, né?